Então aqui a gente tem a nossa tela inicial do SolidWorks. Eu trabalho com a versão 2022. É uma versão que eu gosto bastante, já está consolidada, não tem lags, não tem problemas. Então é a versão que eu já estou acostumado a trabalhar. Então, quando eu peço novo, eu vou ter, geralmente, a tela de vocês vai estar aqui. Essa tela avançada que aparece para mim porque eu configurei templates padrões. Mas vamos começar com o básico aqui. Vocês vão ver essa tela aqui. Vamos para o ambiente de peça. Esperar ele carregar. O meu ambiente de peça, ele já está configurado com as coisas que eu uso mais. Recursos, esboço, chapa metálica, soldagem. Mas o padrão de vocês vai estar com recursos e esboço. Em nível iniciante, que é o que a gente está tratando aqui, é o que a gente precisa basicamente. Porque chapas metálicas eu vou ter outros recursos de modelagem voltado para chapa metálica, soldagem é a mesma coisa, ferramentas de moldagem, então tudo isso são degraus que a gente vai subindo dentro do SolidWorks. Mas começando por esse ambiente aqui, o que eu preciso entender? A minha árvore de montagem aqui no meu canto esquerdo superior. Então eu tenho o nome da peça, ele colocou como peça que ela não foi salva, o histórico, sensores, anotações, tudo isso aqui é padrão. Material que eu posso aplicar para conseguir ver peso e outras características técnicas. E agora a parte que a gente mais vai usar, os três planos básicos, que é ele, o frontal, o superior, o plano direito e a origem. Então, conhecendo o nosso ambiente, vamos começar aqui com a modelagem. Eu vou dentro do esboço, eu vou fazer um cubo de 100 por 100. Então aqui eu vou vir aqui nesse recurso que é o retângulo de canto, eu vou clicar nele. Só o José me perguntou em qual plano que eu quero desenhar. Vou desenhar no plano frontal e vou desenhar. Se eu quero um cubo 100 por 100, então eu vou colocar aqui que essa cota tem 100 milímetros e essa cota aqui também tem 100 milímetros. Porém, é muito mais fácil ao parametrizar, eu não preciso colocar isso. Vou deletar essa cota para mostrar para vocês que eu posso pegar. Eu clico nessa linha, seguro o CTRL, seguro nessa linha e falo que elas são iguais. Pronto, eu tenho essas cotas iguais. Você pode perceber que à medida que eu aumento uma, ele anda, ela não aumenta mais, porque ele está parametrizado. Mas perceba ainda que eu tenho as linhas azuis e eu preciso que essas linhas estejam todas pretas. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que fixar isso com alguma coordenada à origem. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero no centro. Tem duas formas de fazer isso, eu vou mostrar uma nessa aula. Eu vou colocar uma cota aqui, que seria 50. Só que ao invés de eu digitar o 50, eu coloco igual esta cota aqui dividido por 2. E confirmo. E aí você vê que ele colocou um símbolo de equação e 50. E aí essa daqui, eu vou falar que essa cota ela é igual a essa daqui, já que é um quadrado. Aí você me pergunta, Jéssica, mas qual a diferença de eu colocar essa equação? Como eu falei na aula anterior sobre alterações, sobre montagem de projeto, eu preciso deixar meu projeto mais dinâmico, mais parametrizado. E é por isso que eu faço dessa forma. Porque o que acontece? Se eu falar que agora esse retângulo tem 120, automaticamente essa cota mudou para 60. Então eu não preciso ficar alterando as minhas parametrizações. Ele vai estar sempre no centro. Vou voltar aqui para 100. E a gente tem isso. Então agora eu vou pedir uma extrusão. Então eu venho aqui em recursos, ressalto base, extrudado, clico nele, dou o valor de 100 e a gente tem um cubo perfeito modelado. Então veja que a lógica do SolidWorks ela é bem simples. Teria outras formas de eu fazer esse cubo aqui? Sim, teria. E é isso que eu quero estar mostrando para vocês também. Então eu vou deletar aqui, vou continuar nesse mesmo ambiente de montagem. Vou deletar o meu esboço. Esse erro que ele deu é por quê? Porque ele tem equações que foram aquelas que a gente fez. Então eu venho aqui, gerenciar equações e eu simplesmente apago essas equações e o erro some. Qual que é a outra forma? Que é a forma que eu acho mais prática para eu estar centrando até, inclusive. Porque como você viu, essas equações, quando você apaga o esboço, elas ficam. Então eu vou vir aqui, voltar em esboço, pedir um retângulo, selecionar o plano frontal. Tá vendo que a origem está meio torta? É porque a gente rotacionou. Então tem um recurso de visão.
que ele chama Normal A. Eu clico nele e agora eu estou vendo de frente. Desenho meu retângulo, coloco a nossa cota de 100 milímetros, falo que essas duas cotas são iguais, assim como eu fiz no outro. Só que em vez de eu colocar agora a equação aqui, eu clico nessa linha e coloco selecionar o ponto do meio. Viu que ele selecionou bem o meio? Seguro a tecla Ctrl e seleciono este ponto aqui e coloco ela vertical. Eu já tenho essas linhas pretas que indicam que elas estão parametrizadas, mas ele ainda mexe nesse sentido. Então eu seleciono essa linha, o ponto médio, este ponto, e agora falo que ele é horizontal. Pego o meu Z, extrudo em 100 milímetros neste eixo Z. Então eu venho aqui em recurso, ressalto base varrido, fazer bem com calma para vocês ir pegando 100 milímetros e dou OK. E eu tenho o cubo. E olha a diferença aqui. Se eu apagar este cubo, igual eu fiz com o outro, e apagar o esboço, ele não dá erro, porque ele não tem uma equação. E essa é a melhor forma de centrar. Contudo, ainda existe uma terceira forma, que é uma forma que o próprio SolidWorks dá, principalmente para retângulos. Em vez de eu selecionar um retângulo de canto, eu vou selecionar um retângulo central. Seleciono também o plano frontal, venho aqui, peço normal A, e olha o que vai acontecer. Eu clico no centro e eu desenho. Então ele já criou a referência de centro sem eu precisar nem selecionar o ponto central ou tampouco uma equação. Eu só preciso falar que essas duas linhas são iguais e aplicar uma cota de 100 milímetros e eu já tenho a minha peça parametrizada. Venho aqui em ressalto base extrudado e tenho o meu cubo da mesma forma. Então nessa aula a gente conseguiu ver 3 modelos diferentes de desenhar um cubo. É óbvio que esse último é mais fácil. Aí você pode me perguntar, tá, Jefferson, então por que a gente seguiu vendo esses outros modelos antes? E a ideia é muito simples. Eu quero que vocês percebam a ideia de como que eu posso posicionar uma peça. Porque quando eu estou falando de um cubo, realmente é algo mais simples. Mas se eu tiver, por exemplo, com superfícies mais complexas, geometrias mais complexas, que é o que a gente vai trabalhar, inclusive, em aula. Então, a ideia é que vocês entendam como parametrizar uma peça no SolidWorks, seja ela qual for. E a gente se vê na próxima aula.